Olá, professor, como vai? Gravei esse vídeo aqui para tentar mostrar como eu fiz a implementação do algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim ele foi visto em sala de aula e é isso daqui ó, que a gente pode ver. Ó, o algoritmo de Prim ele determina um conjunto de arcos, de arestas, onde esse conjunto de arestas com elas vai ser possível formar uma árvore geradora mínima, certo? Então eu implementei esse algoritmo na linguagem que eu estou utilizando, que é o Java. Eu vou mostrar aqui como foi que eu implementei. Aqui está o algoritmo de Prim. Primeiramente eu crio instancio uma nova variável do tipo graph que vai obter a versão não direcionada de um determinado grafo. Esse é o primeiro passo do algoritmo. Ele obtém a versão não direcionada do grafo em questão. Aqui eu crio a variável VT. O que vai ser a variável VT? Vai ser conjunto de vértices que vai me auxiliar no desenvolvimento do algoritmo. E a princípio eu adiciono o primeiro vértice, um vértice qualquer, um vértice arbitrário. Eu adicionei o vértice 0, o primeiro vértice do grafo. O primeiro vértice que foi adicionado ao grafo vai ser o vértice de onde eu começarei a analisar. Então é esse passo aqui do algoritmo. O conjunto de vértices é inicializado com um elemento que é um vértice arbitrário. Da mesma forma, eu crio um conjunto de arestas. Esse conjunto de arestas inicialmente ele será vazio. Aqui eu estou criando a minha o conjunto de filas de prioridade. Para cada vértice eu vou ter uma fila de prioridades que são exatamente o conjunto de vértices adjacentes a cada vértice. Por exemplo, você tem um vértice 0 que ele é adjacente ao vértice 1 e ao vértice 7, né? Que é o caso do exemplo que a gente vai utilizar, que eu utilizei aqui, né? Que a gente viu em sala de aula. Então, a lista de adjacência dele é um conjunto formado pelas arestas 0, 1 e 0, 7, entendeu? Então, essa é a minha lista de adjacência. Aí ela deve estar ordenada para poder facilitar e ganhar desempenho na execução do algoritmo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou realizando uma cópia de todos esses conjuntos de arestas, né? Esse conjunto de arestas que vão ser as filas de prioridades. Aplico o algoritmo de quicksort, né? Aí envio aqui como parâmetro essa cópia que eu criei e implemento o método compare. Aqui está a implementação dele. Ele compara duas arestas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar qual a menor das arestas. Vai verificar duas arestas e a menor delas ele jogará para a esquerda, enquanto que a maior, consequentemente, ficará mais à direita, criando assim uma fila de prioridades em ordem crescente, do menor para o maior, beleza? Não sei se isso é redundante, mas é isso que está acontecendo. E aqui, como nesse passo aqui eu criei uma cópia, aqui eu estou sobrescrevendo a lista que eu já tinha anteriormente, para poder ela aparecer de maneira ordenada, ok? Então aqui onde começa essa parte aqui do algoritmo, esse para aí de 1 até número de vértices menos 1, o que eu estou fazendo? Para aí de 0 até o número de vértices menos 1, faça. Cria uma variável para armazenar a aresta de menor custo, que a princípio eu não sei quem é, e percorro todas as listas de adjacência, eu percorro o conjunto de filas de prioridade e verifico qual é a
de menor, verifico qual a aresta de menor custo, certo? Para isso ele verifica primeiro se a determinada lista, determinada fila é vazia. Se ela não for vazia, então ele continua verificando. Ele vai ver se a determinada aresta daquela fila, ela vai verificar se o vértice de origem daquela aresta pertence ao conjunto VT e se o vértice de destino não pertence ao VT. Aí com isso pode ser uma aresta válida para essa busca aqui. Se essa variável for null, né, quer dizer, não conheço ainda nenhum elemento candidato, então eu configuro como primeiro elemento desse conjunto de filas, né? O primeiro elemento vai ser considerado a aresta de menor custo. Nas próximas iterações ele irá verificar cada aresta com a já configurada como sendo a menor. Se a nova aresta verificada for menor do que a já encontrada, então ele atualiza o valor da variável min_ed, que é a aresta de menor custo. Após terminada a execução desse for, o que ele vai acontecer? Ele vai adicionar ao conjunto VT o vértice de destino daquela aresta de menor custo. Esse vértice de destino nada mais é do que o vértice U, que é chamado de vértice U aqui no algoritmo, né, no pseudocódigo. Da mesma forma, eu adiciono ao conjunto ET a aresta encontrada, que é o que é executado nessa linha aqui do pseudocódigo, certo? Nesse passo seguinte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer no conjunto de listas de filas de prioridade e vou verificar aqueles vértices já identificados para poder eliminar as possíveis arestas para que não permita que ocorram círculos. Para poder caracterizar uma árvore, né, a gente sabe que não pode haver círculos. Então, verifico se determinada fila de prioridade não está vazia. Aí depois eu verifico se a origem está presente no conjunto de vértices. Se o primeiro elemento, né, eu verifico o primeiro elemento dele, né, para poder saber se a origem, basta olhar o primeiro elemento dessa lista. Se ele existir, então eu vou e percorro todas as demais arestas dele e verifico se os seus destinos também pertencem ao conjunto VT. Se for verdade, né, se o destino já existir, então é porque eu posso remover a determinada aresta da fila. Então eu decremento aqui o J para poder ele incrementar aqui novamente, para eu não ultrapassar o meu limite do determinado vetor que eu estou trabalhando, ok? Aí, por isso que tem esse J menos J aqui, porque quando eu removo ele está diminuindo o tamanho dele aqui, do ADJ. E se eu diminuir o tamanho dele aqui, pode dar problema na hora de eu verificar aqui novamente. Eu posso pular um elemento, eu posso deixar de verificar um elemento. Por isso que eu tenho que decrementar aqui, porque o passo seguinte é a incrementação, né, do J. Pronto, depois que terminou aqui, eu removi todos aquelas arestas que poderiam ocasionar um círculo ou uma repetição, né, um arco repetido. Pronto, finalizado isso, ele determina conjunto de arestas que me permite criar uma árvore geradora mínima. Retorno esse conjunto de arco e finalizo o algoritmo. Então vamos ver a execução dele. Como entrada eu vou fornecer o exemplo visto em sala de aula. Acho que tem até aqui, se não me engano. Esse mesmo conjunto de vértices e arestas aqui, esse mesmo grafo aqui,
é representado por esse arquivo aqui. Observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exatamente, eu estava contando errado. Então, ao fim das contas, eu deveria ter uma árvore parecida com essa aqui, ó. Essa parte negrita, certo? Só que como a ordem que eu estou estipulando é diferente da que foi aplicada nesses slides, então a minha árvore vai estar um pouco diferente dessa daqui. Então vamos ver a execução do programa. Então vou selecionar aqui aquele arquivo, Graph 4, gerar aqui a lista de adjacência dele, aqui a lista de adjacência desse grafo, né, na verdade grafo, a versão não orientada dele. E quando eu for pedir para construir a árvore geradora mínima, obviamente que ele vai fazer uma cópia do grafo, criando uma versão não orientada para poder aplicar o algoritmo. E aqui está. Aqui é o vértice que representa a origem, destino e o custo. Origem, destino e custo. A gente tem aqui o vértice 0 para o vértice 1 com o custo de 4 e assim por diante. Quando a gente for somar, a gente vai ter 4, 12, 13, 15, 19, 21, 28 e 37, como a gente já havia verificado anteriormente, né? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer esclarecimento, qualquer pergunta, qualquer questionamento, eu estou à disposição da maneira que você achar melhor. Ok? Então, muito obrigado e até logo.